Amém. Pode se assentar. Eu vou pedir que essa semana que antecede essa conferência, eu queria que você pecasse um pouco menos. Peque menos. Vigie para você pecar menos. Peque menos em atitudes. Peque menos em palavras. E domine inclusive seus pensamentos. Para que você não se deixe encher de coisa, de minhoca. Porque Satanás está vindo. Ele percebe. Ele percebe. Mas ele não está conseguindo deter, não. Hoje aqui pela manhã, uma família grande, perto de umas 15 pessoas. Desde a pandemia essa família estava perdida. Desde a pandemia. A avó, que é mãe, as filhas, netas. A avó começou a vir, mas não era mais aquilo que era antes. Olha, estou falando da pandemia, já vai para, 15 anos que teve a pandemia. Parece que faz tanto tempo, né? Quando chegamos no último Face a Face, semana passada, ela foi e levou todas as filhas dela, inclusive uma que não era da igreja. Todas as filhas. Recebi ali, no momento de recepção que a gente faz, eu procuro dar atenção a todos. E me surpreendeu aquilo. Hoje no culto, eles pegaram uma linha de cadeira só para eles. A que não era da igreja, olha quanto que eu lutei para essa moça ser da igreja. Ela falou assim: eu tenho uma novidade para o senhor. Eu falei: o quê? Eu vou tomar café com o senhor. Até cair a minha ficha, que ela estava falando do café com o pastor, né? Eu estou tanto com a cabeça na conferência que eu já tinha até esquecido que tinha café. Ela falou: eu vou. O que foi isso que nós vivemos? Ela me perguntou. Aí chegou a senhora e falou assim: eu tenho 70 e alguma coisa, ela falou. Eu nunca vivi algo assim na minha vida. Por que eu não vivi isso antes? Eu falei: porque não quis, porque eu já podia ter vivido há um ano atrás. E ela muito agradeceu. Quando ela saiu, o Espírito de Deus falou no meu coração: eu te avisei que eu ia trabalhar. Ano passado, a essa época, eu estava orando e perguntando: Deus, o que está acontecendo? E Ele falou: me deixe trabalhar. Trazer 15, que eu já tinha dado por perdido há muito tempo. Os 380 vão ouvir e vão correr para Jerusalém. E nós vamos recebê-los com muita alegria. Mas o que vivemos aconteceu no Pentecoste. Benção ou não? Por mim já dava para emendar. Mas ainda temos uma semaninha para vencer em nome de Jesus. Você que nos visita, muito bem-vindo. Glória a Deus pela sua vida. Eu quero falar com vocês hoje sobre um voto de 4 meses, que faço a cada 4 meses. E ele encerrou-se ontem. E hoje eu renovo esse voto com outra visão e outro desafio. Eu quero falar com você sobre o voto da solução espiritual. Eu quero que você me acompanhe nesse pensamento, que nós estamos no ano do mover do Espírito. Nós temos que começar a explorar e entender que a vida espiritual está sobreposta em toda a nossa vida. O teu corpo é matéria, mas também é espírito. A tua profissão, você está lá muitas vezes só pelo monetário, pelo valor monetário que você recebe. Mas Deus tem lá um plano espiritual para você. Tua família, você pensa que é só uma célula familiar de você cuidar aqui e que isso passa.
Realmente isso passa, mas enquanto está sob o seu cuidado, você é responsável para edificar espiritualmente. Ou seja, a nossa vida como um todo, ela está sob o efeito espiritual. E nós não estamos de maneira nenhuma isolados disso, pelo contrário, nós estamos envolvidos disso. E os nossos problemas, não importa a natureza que sejam, nossos problemas estão sendo vistos por Deus. Deus nos acompanha em tudo que vivemos. E os teus momentos, que muitas vezes, lembre do que eu falei ainda há pouco, do ano passado, enfrentando uma dificuldade ministerial, eu orando a Deus, não entendendo, perguntando, Deus, o problema está onde? Se é comigo, me fala, se é o que for, fala. Botei Valda para orar, fiz de tudo que eu podia fazer, e Deus simplesmente me respondeu, me deixe trabalhar. Deus estava de olho. Deus estava acompanhando. E essa ação de acompanhar, esse acompanhamento de Deus, gera intervenções do céu na terra. Intervenções do céu na terra. Terça-feira falava para vocês sobre o Pentecoste de Moisés. Quem aqui ouviu essa mensagem? O Pentecoste de Moisés. E eu falava para vocês sobre aquilo que Moisés não estava ouvindo, mas Deus estava. O sofrimento e o gemido do povo de Deus. E Deus envolve Moisés naquilo, para que Moisés passasse a sentir, e Moisés passou a sentir, a tal ponto que compra uma briga com o próprio Deus, para defender aquele povo e não abandoná-lo no deserto. Deus intervém, e essas intervenções do céu na terra são muito marcantes, são muito transformadoras e poderosas, porque elas são imprevistas, imprevisíveis. Satanás monta suas artimanhas, mas ele não consegue entender como Deus te ama tanto. Deus te ama tanto. É motivo de alguma coisa você ouvir uma coisa assim, né? Satanás não entende como Deus te ama tanto, ao ponto de intervir na história, na humanidade, na vizinhança, na tua saúde, seja no que for, num país, num governo, seja no que for. Assim como um pai cuida do seu filho. Por isso que nessa autoridade, eu olho para você agora e te digo, você pode não ter agora, mas terá. Você pode não ser agora, mas você será. Você pode não conseguir agora, mas você conseguirá. Porque Deus te ama profundamente. E você abrirá as portas de acesso através da tua fé. E é isso que eu vou pregar a partir de agora. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 13. Juízes capítulo 13. Todos nós já ouvimos falar de Sansão. Sansão, um homem com uma força descomunal. Força essa que o dava condições de enfrentar exércitos sozinho, numa batalha corpo a corpo. Uma força inexplicável, totalmente sobrenatural. Mas poucos sabem da história dos pais de Sansão. Os que trouxeram essa solução espiritual para o povo de Israel. Você pode não ser lembrado, mas você vai ser o que vai viver a intervenção de Deus. Então, me acompanhe nessa leitura que você vai entender. Mas você precisa querer. Você quer bastante? Diga um amém aí, diga alguma coisa, para a gente ir junto aí, porque nós temos que entender esse princípio e viver, para que haja uma transformação e uma mudança a partir de agora. Quero essa mudança a partir de agora.
Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. É a quarta vez que acontece esse tipo de coisa nessa sequência. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril e eles não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz um filho. Vamos repetir juntos a mensagem que ele entrega? Embora você não tenha conseguido ter filhos até agora. Você está vendo que a notícia é uma coisa assim, é espiritual. Ela vem e considera o momento e diz: embora você não tenha conseguido até agora, o agora está acabando. Você conseguirá. Portanto, ele já dá orientações do cuidado de alguém que estava vivendo uma gestação. Portanto, tenha cuidado, não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu, que o voto de nazireu era não cortar o seu cabelo, desde o nascimento. Por isso que vocês sabem da história quando ele permite que Dalila cortasse seu cabelo e todo o seu propósito se acaba ali. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. E informação importante: ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi correndo contar ao marido: um homem de Deus apareceu para mim. Era como um dos anjos de Deus. A sua aparência era assustadora. Não perguntei de onde era, e ele não me disse seu nome. Mas ele me disse: você ficará grávida e dará à luz um filho. Não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Seu filho será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento até o dia de sua morte. Mas ela esqueceu de falar uma coisa importante aqui, hein? Lembra da frase? Ele começará. Olha as mulheres do Manoá aí, ó, tudo esquecida também. Olha que fala no versículo 5 no final: ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Ela ficou tão empolgada e ela conta o que Deus iria fazer de diferente na vida dela. Mas Deus nunca tem um plano que o ponto final é você. Você sempre é apenas uma vírgula na história que Deus quer escrever. Deus fará algo através de você na tua vida, mas a partir dela, Deus fará algo muito maior. Para ela já foi uma coisa impressionante. Ela não podia ter filho e ela teve. E aconteceu exatamente como Deus prometeu. Mas ela não deu atenção naquilo que seria ainda maior. Deus tem algo grande para você. Para de se excluir. Para de pensar comigo não, porque é com você mesmo. Versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer. Aqui eu quero um povo que tenha simplesmente certeza de que Deus vai operar. Deus atendeu a oração de Manoá, e o anjo de Deus apareceu outra vez à esposa enquanto ela estava sentada no campo.
Seu marido Manoá não estava com ela. Então ela foi correndo contar ao marido: o homem que apareceu outro dia está aqui de novo. Manoá voltou depressa com sua esposa e perguntou: o senhor é o homem que falou com a minha esposa outro dia? Sim, sou eu, respondeu ele. Então Manoá perguntou: quando suas palavras se cumprirem? Ele não disse se, ele não disse talvez, ele disse quando. Ele não teve sombra de dúvida. Embora ele soubesse que sua esposa não podia ter filho, e ele vivia essa realidade, não diz aqui quanto tempo. Ele simplesmente diz: quando suas palavras se cumprirem, como deveremos criar o menino? Qual será o trabalho dele? O anjo do Senhor respondeu: sua esposa deverá seguir as instruções que lhe dei. Ela não deve comer uvas nem passas. Não deve beber vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem deve comer nenhum alimento que seja impuro. Ela deverá fazer tudo o que ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: por favor, fique aqui até prepararmos um cabrito para o Senhor. Está bem, só que não comerei nada, respondeu o anjo do Senhor. Mas você pode preparar um holocausto como sacrifício ao Senhor. Manoá ainda não havia percebido que era o anjo do Senhor. Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é seu nome? Queremos lhe prestar homenagem quando isso tudo se cumprir. Por que quer saber meu nome? Disse o anjo do Senhor. Ele é tão maravilhoso que você não conseguirá entender. Moisés teve essa mesma conversa tempos antes. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de cereal e os apresentou sobre uma rocha como sacrifício ao Senhor. Enquanto Manoá e sua esposa observavam, o Senhor fez algo extraordinário. Quando as chamas do altar subiram ao céu, o anjo do Senhor subiu nas chamas. Ao verem isso, Manoá e sua esposa se curvaram com o rosto no chão. O anjo do Senhor não voltou a aparecer a Manoá e sua esposa. Então Manoá finalmente percebeu que era o anjo do Senhor e disse à sua esposa: com certeza vamos morrer, pois vimos a Deus. Sua esposa, porém, disse: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceito o holocausto e a oferta de cereal. Não teria aparecido a nós, nem nos teria revelado essas coisas maravilhosas. Quando o menino nasceu, ela o chamou de Sansão, que quer dizer forte como o sol. O Senhor o abençoou enquanto ele crescia. O Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele morava em Manedã, entre Zorá e Estaol. Quando o menino nasceu, ela o chamou de Sansão. Mais forte que o sol. Há um novo sol nascendo. Há um novo dia começando. A noite de 40 anos que eles viviam estava prestes a acabar, porque o sol estava nascendo e trazendo consigo uma novidade que eles não conheciam. Uma nova estação estava se iniciando. Uma nova estação está começando nessa igreja. E nos próximos 4 meses, nós viveremos uma mudança espiritual que virá sobre nós, que nos transformará, que transformará o ambiente ao nosso derredor e nos dará uma força que até então nunca experimentamos. Vamos ao voto da solução espiritual. Primeiro, mantenha a Bíblia aberta, se é que você já não fechou, senão acompanhe os textos aqui, porque vamos rever alguns desses versículos, eles são a chave para esta mensagem. Primeiro eu quero que você constate o versículo 1.
Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos. A crise era geral. Uma crise geral. Todos viviam essa realidade. Por 40 anos eles viviam isso. E uma característica muito interessante, já pude visitar essa localização, Manaadã, possivelmente era um vilarejo, não tem registro, mas a região onde eles moravam, aonde foi a visita, essa região é identificada e ela é um vale extremamente fértil, fica entre a região de Jerusalém e a região do Mar Mediterrâneo, de onde vinham os filisteus, provavelmente vindo da região da Grécia ou de Creta. Eram literalmente o povo do mar. E eles vinham com uma tecnologia de batalha muito avançada. Eles eram implacáveis e dominavam. Eles não atrapalhavam a cultura do povo de Israel. Eles deixavam o povo de Israel plantar, eles deixavam o povo de Israel cultivar. Chegava a hora da colheita, eles não atrapalhavam a colheita. Deixa o povo colher. Quando estava tudo colhido, pronto, eles atacavam e levavam embora a comida do povo. Eu não estou falando de um prejuízo, eu estou falando de um risco de morte. Povo cruel. É ou não é? Povo cruel. Eles atacavam, eles iam de atrás de uma colina. Lembra das colinas onde ficaram ali, de um lado eles, do outro lado o povo de Israel, quando Davi enfrenta um filisteu chamado Golias? Acontece tudo nessa mesma região. E aqui, estão bem antes, lógico, na época dos juízes, eles surgiam, aquela colina os ocultava, e quando eles surgiam, não tinha para onde fugir, o povo simplesmente entregava. Agora imagine, você trabalhar, e de repente ter que entregar aquilo que você trabalhou. Não te atrapalharam trabalhando, não te atrapalharam, apenas vêm e pegam o resultado do teu trabalho. Bem, ontem foi o último dia de entrega do imposto de renda. Mas não é sobre isso que estou falando. Mas que dá um gostinho de filisteu, dá. Como eles sofreram nessa opressão. Como eles sofreram nessa realidade. Toda notícia entre eles era de impossibilidades. Eles já iam trabalhar desanimados, mas tinham que trabalhar, porque vai que dava certo. Mas por 40 anos não dava certo, porque eles estavam desagradando a Deus. E Deus tratando eles nisso. Agora chega na vida deles uma mensagem totalmente fora do script, totalmente fora do comum, totalmente fora do que aquela mulher ouviu a vida inteira. Para ela, o fato de não ser mãe não era simplesmente um desejo materno impedido, era uma não ter utilidade naquele contexto, naquela cultura. O não gerar filhos era um problema econômico para a família. Assim como nós vemos no nosso país regiões onde as pessoas têm muitos filhos, justamente para que os filhos ajudem no trabalho, na lavoura. Ali era também assim. E para poder ajudar na lavoura, poder ajudar no cuidado, poder ajudar na proteção. E ela simplesmente não podia. De repente aparece um mensageiro, anjo quer dizer exatamente isso, mensageiro. Chega um mensageiro e diz: até hoje você não conseguiu, mas você conseguirá. Eu não sei qual é a tua realidade, mas hoje você entrou na Igreja Batista das Amoreiras, e aqui Deus tem o mensageiro da igreja, o anjo da igreja, e ele está olhando para você e dizendo: eu não sei como que você não consegue até agora, mas vim aqui te avisar, você conseguirá. Você poderá, você alcançará, porque Deus está olhando para nós. Se você puder dar uma pausa ao Senhor, assim eu tomo água. O Vanderlei me faz falta nessas horas,
que o Vanderlei às vezes não me deixa nem falar. Eu estou falando, ele está batendo palma em cima. Mas antes para mais do que para menos, está certo ele. Embora o problema fosse geral, para de se incluir no todo. Porque Deus está olhando para você. A solução é individual. A solução é individual. Nós vivemos num país de notícias ruins. É verdade ou não? Notícias, estou falando econômicas, ruins. Para quem trabalha, ruins. Para quem não trabalha, tanto faz. Mas para quem trabalha, para quem luta, para quem sonha, para quem se esforça, puxa, vem notícias de mais taxação, mais filisteu, mais problema. Isso não é problema só desse governo. Todo governo é criado assim. E se nós pensarmos que a nossa bênção vem do Palácio do Planalto, em Brasília, não vem não. Levanta mais o olho. Levanta mais. Mas é de lá que vem a tua bênção. Eu já vivi tantas crises, não sou tão velho assim, mas sou da época em que o dinheiro não valia nada. De repente eles lançavam outra moeda, cortando 3 zeros. Quem lembra dessa época aí? Você é de antes de 94. Que foi em 1º de julho de 94 que começou o Plano Real, que é a moeda que está até hoje, que está desvalorizando. Tá, mas nada a ver com aquela desvalorização. Mas depois da pandemia, principalmente, nós estamos experimentando uma desvalorização. Cada vez mais, você vai no mercado e tem que sair com um carrinho um pouco menor. É verdade ou não? E isso é apodrecer o dinheiro. Quem mais sofre com esse tipo de economia que está acontecendo são os mais pobres, porque eles que sentem a limitação mais perto. Eu me lembro quando mudou a moeda, eu acho que era cruzado antes. Qual foi a última? Unidade Real de Valores? Era uma coisa assim, mudou de cruzado para o RV. Aí, eu lembro que tinha um rapaz, deve ter falecido já uma hora dessa, porque já era mais velho que eu e era sofrido. Ele era todo ruim da cabeça. E ele trabalhava, ele ia de casa em casa, no bairro onde eu morava, pedindo oportunidade para carpir. Ele só tinha uma enxada. Sabe aquela enxada que a parte dela, do corte, não é reta, é redonda? É aquela enxada que é só para... E ele andava com aquela enxada no ombro. E a minha avó gostava dele para fazer esse serviço. Mas um pouco antes da mudança da moeda, ele foi internado lá no manicômio, lá onde ele ficava tratando, quando ele entrava em crise mais aguda. E ele saiu de lá, depois que já estava a moeda nova, e apareceu lá. Minha avó, posso fazer aí o serviço? Pode fazer. Ele fez o serviço. Aí minha avó veio, pagou ele. Quando pagou, ele ficou muito bravo. Ele perguntou para ela o que ele fez de ruim, de mal feito, por que ela estava pagando tão pouco para ele. Aí minha avó não sabia explicar também, ela foi me chamar. Aí eu cheguei, o nome dele era Hilton Ansai, era o sobrenome dele. Ele não lavava o cabelo. Ele mantinha sempre um cabelo assim, ele falava que era para não perder o viço do cabelo. São os personagens que parecem de filme, de terror. E eu cheguei para ele e falei, então, é assim, ó, valia isso. Agora, o mesmo valor que você recebeu é a mesma coisa, só que é menos dinheiro. Ele falou, mas como é que é a mesma coisa ser menos dinheiro? Eu falei, cara, eu vou ter que chamar o presidente para explicar, porque nem eles sabem também. Aí eu tentei achar um jeito. Eu falei, lembra o que você recebia? Ele falava, lembro. Quanta cachaça você tomava? Ele falava, eu tomava tantas doses. Eu falei, pode ir com esse dinheiro na mão que você vai tomar o mesmo tanto de cachaça. Ele falou, se não for eu volto aqui. Eu falei, pode ir. Não voltou. É sinal que deu certo. Ou seja, estou contando para vocês algumas histórias, para você relembrar crises que passamos, momentos críticos.
para mim, na história recente, desde que sou ativo economicamente, principalmente na liderança da igreja, foi 2015. Nós, uma região extremamente industrial, em 2015, empresas com 2.300 funcionários, fábricas, fecharam. Foi uma crise extremamente aguda. Se você não lembra, eu não consegui esquecer. Foi a pior que eu já enfrentei. Pessoas que eram aquelas que eu recorria em momentos agudos de necessidade da igreja, essas pessoas estavam vindo dizendo, pastor, tente me ajudar, porque eu não tenho mais como ajudar. Tente me ajudar. Pessoas desmontaram economicamente. Ou seja, nós vivemos crises, vivemos momentos, mas nós não ficamos esperando nada vir do lado, nada vir do governo, do Senado, do governo estadual, federal, do estado. Nós apenas olhamos para Deus, e até aqui nos sustentou o Senhor. Glória ao nome dEle. Ele nos deu, Ele cuidou, Ele zelou, e olha onde estamos. Glória ao nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Eu continuo dependendo dEle. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu faço menção do nome do Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E o seu nome é Jesus Cristo, na sua revelação. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, você ficará grávida e dará à luz um filho. A solução sempre é individual. O céu visita a terra para estabelecer a solução de Deus na terra. A solução para aquela geração do povo de Israel partiria da casa de Manoá. A mulher foi abençoada, porque ela não ia ter algo que nunca teve. O texto diz, o mensageiro fala, você não conseguiu ter até agora. Enfatize, até agora. Até agora a tua história foi de um jeito. Você veio aqui nessa noite para a tua história se tornar outra a partir de agora. A partir de agora, vai mudar. A solução seria a partir daquele povo. E você não será uma bênção só para você. Você será uma bênção para essa igreja. Você será uma bênção para a tua família. Você será uma bênção para essa cidade. E por que não sermos uma bênção para muito mais? Deus tem um plano para essa nação. E por que não pode começar a partir da casa de Manoá? O sol vai nascer. Então, o que é necessário, sabendo que isso é apenas uma questão de tempo, nós temos que nos preparar para a mudança. E é isso que Manoá faz. Ele não tinha muito o que fazer. Ele chegou e falou assim, você espera, que eu quero fazer algo, eu quero entrar nesse ambiente. Eu quero entrar nesse ambiente. Minha esposa já está nesse ambiente. Minha esposa já veio empolgada. Não sabia por quê, e ela mesma não falou por quê para ele. Nem o anjo também o explicou com clareza. Mas de alguma forma ela chamou, com esse nome, dessa simbologia tão evidente, o seu filho, Sansão. Quando o céu visita, nós temos apenas que nos preparar para as mudanças que virão e que vão acontecer. Primeira delas, Juízes 13:8. Eu estou ficando no versículo, no capítulo que nós temos juntos aí. Estamos juntos ou não? Fica comigo aí que eu estou terminando. Olha lá. Se preparando para a mudança. É isso que está lá? Era, né? É isso aí. Olha só. Primeiro, então Manoá orou ao Senhor. Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer. Manoá era o responsável pela sua casa. Manoá não deixou essa responsabilidade apenas somente dos ombros da sua esposa. Uma coisa que nos contraria em muitas das nossas posturas, nós sempre procuramos um culpado. Nós sempre procuramos um responsável. Olha no espelho que você o encontra. A torcida gosta. Olha no espelho que você encontra o responsável. O responsável da sua casa é você.
O responsável da tua família é você. O responsável por essa igreja é você. O responsável do evangelho dessa geração, adivinha só, é você. Manoá vai e diz: eu não quero apenas assistir, eu quero viver. Eu quero viver isso. E ele vai e diz: eu sou o responsável. Eu sou o responsável. Eu quero conhecer esse mensageiro, para eu olhar para ele e falar: eu sou o responsável. Eu vou cuidar. Eu vou zelar. Eu vou orientar. Eu vou tomar conta. Deus está à procura de responsáveis. E não é reclamando que vamos alcançar, é declarando o que Deus já está fazendo. Chegou o momento de você assumir a responsabilidade. Você é o responsável por trazer a tua família para a igreja. Você é o responsável por cuidar dos seus filhos na época, a partir dos 17, 18 anos até os 25, que é onde mais da metade dos jovens crentes estão se desviando. Você é o responsável de zelar e orar por ele. Não é tirar a responsabilidade da sua esposa, é dividir. Mas saiba, Deus nos fez na responsabilidade. Manoá vem e fala: eu sei que é você que vai ficar grávida, mas eu sou o responsável. Se tem aí esposo perto da esposa, põe a mão no joelho dela e fala: fica tranquilo. Tem esposo perto da esposa, fala: fica tranquilo. O pai está on, fala para ela. Fala: o pai está on. Estou com você. Não aflija o seu coração, eu estou com você. Eu sou responsável aqui. Eu sou aqui. Manda no peito do pai. Não, a gente tem que falar o óbvio. Porque os homens ultimamente estão se escondendo atrás de mulher. Toma a frente e fala: na casa de Manoá, é comigo, anjo. Volta para falar com o responsável. E o responsável agiu totalmente diferente de quem estava debaixo da cobertura dele. Você que não tem marido, puxa para o teu peito mesmo. Puxa para o teu peito, que Deus é contigo. Deus cuida de você. Eu sei que tem um marido também que não assume a responsa, puxa o dele também, porque é o jeito. Casou, agora tem que cuidar. Os filisteus vinham, roubavam tudo, deixavam eles numa situação em que eles não podiam ostentar ou mostrar nada. Tudo era levado. Mas no meio dessa confusão toda, que você fala assim: acabou tudo. E é fácil o pessoal falar: acabou tudo. Eu atendo muita gente. O pessoal vem falar comigo, chega ali: pastor, estou numa deprê aqui, estou ruim. Ô irmãozão, fala aí o que aconteceu. Ô pastor, não sobrou mais nada. Não sobrou mais nada, acabou tudo, acabou tudo. Aí eu vou dando espaço, vai falando. E você vai vendo que aquele tudo não é tudo. É uma parte. Mas é assim mesmo, nós somos mais negativos. Parece que a nossa língua não se converteu ainda. Nosso coração se converteu, mas a língua, ela ainda está meio na carne. E ela fica reclamando. Quando a nossa língua começar a falar assim: glória a Deus pelo que temos. Graças a Deus pelo pão de hoje. E o de amanhã? Deus proverá. Olha o versículo 19. Então Manoá tomou um quê? Irmão, cabrito é coisa chique. Numa época dessa, cabrito não é para... Tomou um cabrito e uma oferta de cereal e os apresentou sobre uma rocha como sacrifício ao Senhor. Então Manoá e sua esposa observavam o Senhor, e o Senhor fez algo extraordinário. Segunda coisa que eu quero que você se prepare:
em meio ao momento difícil, em meio ao momento que você fala, acabou, observe direito, sempre sobra um cabritinho. Sempre sobra um cabritinho. E esse cabritinho é com ele que você vai firmar um pacto de confiança com o Senhor. É com ele que você vai se incluir naquilo que a esposa dele já estava inclusa, mas ele queria fazer parte. E ele fala, não, nós temos que fazer isso acontecer. Sempre sobra um cabrito. E ele pega aquele cabrito e apresenta ao Senhor. E isso era extremamente importante, porque o céu desceu à terra através do mensageiro. Mas o mensageiro precisava subir ao céu. Olha o que acontece no versículo 20. Quando as chamas do altar subiram ao céu, o anjo do Senhor subiu nas chamas. Ao verem isso, Manoá e sua esposa se curvaram com o rosto no chão. Enquanto eles estavam apresentando a sua oferta a Deus, o anjo subiu ao céu pela oferta. Nós queremos que as nossas reações cheguem a Deus. E as nossas reações chegam a Deus nos rendendo a Ele, levando a Ele situações de valor que nós dizemos, nesse mundo, isso tem muito valor, pois eu rendo isso no teu altar. Eu tenho uma Bíblia inteira falando sobre isso. Inteira! Se você não acha que é a Bíblia inteira, assista uma mensagem que eu fiz há uns 2 meses atrás sobre dízimo. Foi a última mensagem de Fatá, que eu falei sobre dízimo como um ato profético. Um ato profético. Foi a última mensagem da série de 10 mensagens. Está lá no YouTube da igreja. Dá uma assistida lá para você ver. E você vai parar com esse negócio, mas eu acho. O que nós achamos é secundário. O que a Bíblia diz é o que funciona. Vai atrás do que a Bíblia diz, porque o povo de Israel estava indo atrás do que eles achavam, e quando chegavam os filisteus, ninguém era por eles. Agora, quando alguém chega diante de Deus e apresenta esse cabrito, e esse cabrito na sua fumaça, o anjo sobe junto com aquela fumaça. Algo extraordinário Deus faz, ao ponto de Manoá prostrar no chão em desespero por aquilo que ele estava vendo. A partir dali, quando os filisteus se aproximavam, o sol nascia e derrotava mais de 1000 com uma mão só. A certeza de lucro é uma certeza de lucro e não de prejuízo. Olha o que acontece no versículo 22 e 23 para concluir. Disse a sua esposa: com certeza vamos morrer, pois vimos a Deus. Mas ela, mulher, é mais sensível a Deus. Se for de Deus, né? Senão é mais sensível ao demônio. Sua esposa, porém, disse: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal. Não teria aparecido a nós, nem nos teria revelado essas coisas maravilhosas. Ela simplesmente raciocinou corretamente. Ela falou: o que nós fizemos não foi de prejuízo, foi de lucro, porque no prejuízo eu já estava, eu já era estéril, você já não podia fazer, nós já não tínhamos quem era por nós. Agora o anjo vem e diz: vai acontecer, você vem, honra ao Senhor, a tua honra sobe ao Senhor. O anjo sobe dizendo ao pai: eles entenderam e estão vivendo o teu projeto, e agora o projeto vai ser interrompido. Ela simplesmente diz: não, isso aqui veio para se cumprir. Ou seja, ela manteve a sua convicção. Mesmo que Manoá manteve sua convicção na hora que conversou, na hora que viu, chegou um momento que o sobrenatural se manifestou, que ele ficou com temor. Deus não muda mediante situações, sejam de extrema dificuldade ou extrema facilidade. Deus prometeu com certeza. Ele fará. A única questão que você tem que pensar é quando. E com esse quando eu termino.
Quando o menino nasceu, versículo 24. Quando o menino nasceu, ela o chamou de Sansão. O Senhor o abençoou enquanto ele crescia. Não é se o menino nascer, não. Se aconteceu a oferta no altar, a resposta já vem, porque ela subiu ao céu. E a resposta veio mediante o ato de entrega. Manoá foi inserido num projeto que Deus tratava com a esposa. O anjo volta a pedido de Manoá, mas não aparece a Manoá, aparece a esposa, mas Manoá vem e fala: eu faço parte desse projeto. Deus vai derramar bênçãos. A questão é sobre quem? Eu lhe digo, sobre aqueles que se incluírem na oportunidade que Ele está nos concedendo. E então, você não ficará mais preocupado, você só vai esperar o quando. Quando Deus agir, quando a estéril der à luz, quando o impossível acontecer, quando a realidade for transformada, quando a teimosa se converter, quando o cabeçudo se render, quando tudo for alterado, porque vai mudar. O Espírito de Deus está sendo derramado nessa igreja, a tal ponto que vai mudar, vai mudar. Então confie, embora você não consiga, você conseguirá. Embora você não possa, você vai poder. Embora você não alcance, você alcançará. Embora você esteja na pior, Deus vai mudar a tua história. Se inclua nela. A tua bênção não será só um milagre, mas também o seu crescimento. O voto da solução espiritual já começou. Você crê nisso? Se coloque em pé junto comigo. E faça uma oração dizendo: Deus, eu creio que tal realidade. Pense numa realidade. A realidade deles era econômica, talvez a tua seja. A realidade deles era de segurança.